Olá pessoal, vamos agora falar um pouquinho sobre a organização da memória do processador e como a gente vai usar isso para os nossos dados e para poder armazenar mais informações além dos próprios programas nossos e além dos registradores. A gente já falou um pouco sobre a pilha, a gente vai revisitar um pouco da pilha aqui, mas a gente vai falar o resto dos nossos componentes e o resto da nossa forma de enxergar todos esses dados. Bom, programas vão utilizar a memória para armazenar as variáveis. Então eu vou armazenar dados na memória do meu computador e para armazenar dados na memória do computador eu tenho que ter um espaçozinho para ela. Então tem que ter um espaçozinho aqui para qualquer variável V que eu quiser. Então a gente vai ter que encontrar um lugar para ele e vai ter que armazenar, tá? Normalmente quem faz isso é o compilador. Mas nós estamos programando em Assembly, nós estamos aqui para poder pular o compilador e fazer isso na mão. Então a gente precisa trabalhar em Assembly. O programador em Assembly é responsável por garantir o espaço das variáveis. Então a gente não vai conseguir fugir desse contexto, nós vamos ter que trabalhar e encontrar essa alternativa. E aí a memória do nosso computador ela é dividida em pedaços. E eu não estou falando aqui do tamanho dos pedaços, tá? Quando eu estou mostrando esse diagrama aqui do nosso lado direito, não considere muito sobre o tamanho do pedaço, considere sim que existam pedaços para ele. Nós temos o programa, eu estou supondo que meu menor endereço está aqui e a minha memória vai crescendo e meu maior endereço está lá em cima. Então é 0xFF, um monte de F em hexadecimal para poder representar o maior endereço possível e aqui embaixo é o endereço 0. Tá? Então nós temos o nosso programa começando do início da memória aqui. Acima dele, logo depois que acaba o meu programa, a gente pode colocar dados. Então a gente vai ter um lugar aqui que a gente pode colocar dados nossos. Aqui por esses dados eu estou pensando bem mais em variáveis globais nossas, eu estou pensando em constantes, strings, coisas que a gente já estão fixas lá no nosso código e a gente precisa armazenar. Logo na sequência, nós temos a pilha e o heap. Esses dois elementos, eles têm características diferentes. O heap, ele vai trabalhar com estruturas de dados dinâmicas que eu preciso no meu programa e que ele vai permear uma durabilidade maior do nosso programa. Já a pilha, ela não tem uma durabilidade tão grande, ela não tem um acesso tão grande, mas ela também pode crescer ou diminuir. E aí tem uma característica muito importante aqui, é que o heap cresce para cima e a pilha cresce para baixo. Poxa, mas por que decidiram fazer isso? Por que decidiram fazer o heap crescendo para um lado e a pilha para crescer para o outro? A ideia geral, a principal motivação é o seguinte, nós temos esse tamanho inteiro da memória e a pilha tem que ir numa direção. Então assim, uma forma bem pragmática era colocar a pilha numa ponta. E aí eu tenho que crescer o heap, mas eu posso ter programas que vão ter heaps maiores ou menores. Então eu posso ter um programa, deixa eu escrever aqui em verde nesse cantinho, eu posso ter um programa que vai precisar de muitos dados alocados dinamicamente e pouca pilha. Por outro lado, eu posso ter um programa que vai precisar de muita pilha e pouco heap. Então, a ideia de colocar o heap numa ponta e a pilha na outra e fazê-los crescerem na mesma direção serve justamente para a gente poder usar o máximo possível da memória disponível. Se eu fizesse os dois crescendo para o mesmo lado, eu teria que, por exemplo, colocar a pilha aqui crescendo para cima e aí o heap ia ter um limite aqui, independente da pilha chegar no limite dela ou não, tá? Então esse passa a ser o nosso contexto, essa passa a ser a nosso principal desafio aqui, tá bom? Então nesse aspecto aqui, a gente vai ter então um heap para estrutura de dados dinâmicas, pilha para nossa pilha que a gente já trabalhou para variáveis locais e a gente vai usar os dados aqui para as nossas variáveis globais. Bom, vamos avançar um pouquinho e olhar esse cenário, né? Então a nossa pilha, ela cresce para baixo. Essa é a pilha, ela cresce para baixo. O que significa isso? Significa que o nosso SP, que é aquele registrador que aponta para a pilha, ele vai para lá e é por isso que a gente coloca códigos como ADDI, SP, SP e menos alguma coisa, menos 8. Então eu estou liberando espaço para 2 inteiros na pilha. Eu estou fazendo ele apontar para baixo. Além disso, o SP aponta para o último elemento da pilha. O que significa isso? Significa que se eu guardei o valor 20 na pilha, e essa posição aqui é 1000, certo? SP vai apontar para 1000 porque tem um valor 20 ali. Se eu quiser colocar alguma coisa na pilha, lembrando que a pilha cresce para baixo, então eu tenho que decrementar a pilha 996 e colocar o próximo valor, por exemplo, 10 aqui. Se eu quiser colocar mais alguém na pilha, eu vou colocar 992 e vou colocar o valor 20.
O próximo lugar vazio é o 988. E esse cara aqui está vazio, tá? Então, o nosso protocolo de colocar alguma coisa na pilha é, primeiro, logo no início, eu decremento a pilha, 2 posições, lembrando que cada posição tem 4 bytes, tá? 2 posições, coloco um elemento, tipicamente o nosso RA, por exemplo, coloco o segundo elemento, que é o S0, que é o registrador que a gente decidiu utilizar, tá? Ao final, a gente faz exatamente o simétrico. Observa que a gente vai fazer exatamente o simétrico. Todo store que eu fiz no início, eu faço um load no final. Se eu fiz o store da posição 0, eu faço o load da 0 para o RA. Se eu fiz o store da posição 4, eu faço o load da posição 4 para o RA. E aí eu vou fazer um ADDI com o 8 ao invés do menos 8 e eu volto a pilha para onde ela estava. Aqui tem uma coisa importante, dá para fazer diferente? Dá para embaralhar essas instruções todas aqui. Não é problema, mas vai confundir vocês. Então a gente tenta fazer bem simétrico. Azulzinho, verdinho, vermelho, vermelho, verde, azul. Tá vendo? Então essa é a ordem que a gente vai tentar fazer. É assim que a gente usa a pilha. Se vocês pegarem no vídeo anterior nosso, a gente já mostrou um exemplo de código, já inseriu a pilha lá. Tá? Então, toda vez que eu vou chamar uma função, logo no início da função, as primeiras instruções, a gente faz o setup da pilha e ao final a gente restaura a pilha ao estado exatamente anterior. Tudo bem, pessoal? Então, com isso a gente falou sobre a pilha. Como é que eu faço com o heap? O heap ele tem uma estrutura que ele cresce para cima, uma vez que o resto dos dados, o programa já tem tamanho definido e os dados também têm tamanho definido, e ele vai armazenar variáveis alocadas dinamicamente, como usando pelo malloc em C, por exemplo. Tá? Então esse é o nosso heap. A gente vai falar sobre ele mais para frente, eu não vou falar sobre o heap nesse momento aqui não, tá bom, pessoal? Então a gente vai pular o heap nesse momento agora. E a gente vai falar agora sobre os dados. Os dados servem para, a região de dados serve para armazenar constantes e variáveis globais. No fundo aqui, a gente tem 2 coisas. Eu tenho variáveis globais, que são dados, e eu tenho constantes, que são dados que não se mudam, tá? E a gente precisa falar sobre eles também, tá? Então, a gente tem que ter um trecho de código do nosso assembly que vai ter esse pedaço. Isso aqui fala pra gente, essa linha aqui diz, aqui entram variáveis globais. Tá? Se a gente quisesse constantes, a gente deveria virar, esse cara, isso aqui, né? Constantes, a gente escreveria .ro data, read only data, tá? Se a gente quisesse constantes. Aí a gente vem e fala assim, ó, altura é o nome da minha variável, o word é uma palavra, lembra, 4 bytes, com valor 200, é o valor dela. Largura é uma palavra com valor 17. Então, a partir de agora, eu tenho como acessar a altura e a largura como exemplos nossos de código. Tudo bem? Ok? E aí a gente vai virar, e quando a gente quer voltar para o nosso código, para o programa, a gente põe .section text. Aqui entram as instruções. Vocês nunca precisaram fazer isso porque o programa que vocês usaram no simulador até agora já falava que eram só as instruções. Então você só precisa migrar na hora que você vai usar esses dados, tá bom? Ok, pessoal? Então com isso a gente consegue declarar variáveis. Lembrando que muitas das vezes a gente não precisa declarar variáveis simplesmente porque nós temos já os registradores, e para muitos dos códigos de vocês vão usar os registradores, mas vai ter código de vocês que vai ter que usar uma estrutura muito maior, e aí você vai ter que declarar variáveis, tá bom, pessoal? Ok? Mas quando a gente começa a falar em escrever variáveis de memória, vai aparecer, certo? Esse contexto, quer dizer, como é que eu vou endereçar a memória? E eu já mostrei para vocês, a gente já falou isso, né? Eu preciso de 4 bytes. Então, na realidade, eu preciso do endereço 0, do 1, do 2 e do 3. Imagina, para poder guardar uma palavra aqui. E eu vou ter que guardar outra palavra aqui. Porque eu estou trabalhando com um número inteiro. Certo? Esse número inteiro está aqui e eu vou ter que guardar uma palavra e vou ter que guardar a outra palavra logo na sequência, tá bom? Mas se eu quisesse escrever uma string a gente vai trabalhar com caracteres. Então vamos supor que eu queira escrever a string hello.
Tudo bem? O que eu preciso saber? A primeira coisa que a gente precisa saber é que esse H aqui, em hexadecimal, o código do caractere dele em ASCII é 0x48. A letra E é 0x45. O L, eu tenho dois deles, mas eu só vou escrever um, obviamente, né? 0x4c, quer dizer, o outro também é 0x4c, tá? Vai ter que ter dois 0x4c lá, tá bom? Ok? E aí eu preciso pegar, obviamente, o nosso O, 4F, e a exclamação 0x21, tá? Então, assim, se a gente lembrar da string em C, a gente sabe que vai ter que ter um /0 aqui, que é o nosso 0x00, tá bom? Então, essa é uma string 0x48, 0x45, eu vou escrever o 4c duas vezes aqui só para 4c, 0x4c, tá? Duas vezes, porque tem dois L's, né? Tá bom? 0x4f, 0x21 e 0x00. Se eu quero escrever isso na memória, é bem fácil. Eu venho aqui e coloco 0x48, 0x45, 0x4c, são dois deles, né? Certo? Aí a gente vem aqui 0x4f, 0x21, 0x00, acabou minha string. Mas a gente sempre ocupa um bloco, uma coisa em tamanho de byte, em tamanho de palavras na memória, por otimização. Eu poderia parar por aqui, mas o mais comum é a gente completar a palavra. Então, eu vou botar mais um zero aqui, tá? Então, a gente está pegando dois números inteiros e eu consigo expressar a minha linguagem, a minha string hello. E agora entra uma característica bem interessante. Como que eu leio esses inteiros? Certo? E se a gente for olhar direitinho como esses inteiros estão representados e como que eu escreveria, porque lembra que eu posso voltar aqui no código anterior e falar, olha, eu vou botar um word aqui, então eu preciso representar aquele word lá. Então eu quero fazer assim, né? Eu vou colocar esse word aqui, né? E aí eu preciso representá-lo. Só que a gente tem que ter uma ordem. Eu vou colocar 0x48, 45, 4c, 4c, ou eu vou colocar o contrário, 4c, 4c, 45, 48. Tá? Existem duas alternativas para representar e a gente vai fazer da que está no RISC-V e vai falar um pouquinho sobre ela. No RISC-V a gente tem que fazer 0x4c, 4c, 4, 5, 4, 8. Essa é a primeira palavra. E a segunda palavra vai ser 0x000021,4f. Tudo bem? Então, a gente precisa representar e a gente está representando neste formato. O que significa isso? Lembrando aqui, eu vou escrever aqui em vermelho qual seria o formato oposto, né? Eu poderia pensar que era 0x, 4, 8, 4, 5, 4c, 4c, c, não 6, e embaixo 0x, 4f, 2, 1, 0, 0, 0, 0. Quer dizer, a gente poderia fazer essas duas representações. E isso aí a gente chama de endian do processador. Novamente, é uma convenção e o processador precisa definir claramente qual é o endian que ele vai usar. Tá? Alguns processadores modernos, na verdade, vários deles já aceitam múltiplos endians, mas para cada arquitetura, para cada implementação, ele define uma. Então não quer dizer que hoje ele acorda de um jeito e ele vai rodar um programa de outro daqui a pouco. Não, ele tem que rodar sempre numa mesma configuração. Isso se chama endian do processador. Então, quando a gente vai falar da ordem dos bytes, a gente está falando do endian dele, certo? Então, se eu tiver um exemplo aqui de código 0x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se eu colocar esse cara aqui, ó, 1, 2, logo no início da memória, esse processador se chama Big Endian. Eu vou pegar o número, o byte mais significativo e vou colocar primeiro na memória. Se eu fizer o contrário, pegar o menos significativo, igual a gente fez no nosso exemplo, e colocar primeiro na memória, eu estou falando que eu tenho um processador Little Endian, tá? Poxa, mas agora eu tenho que decidir o que é? Não. RISC-V nosso vai ser isso aqui. As implementações deles são sempre nessa. Embora na especificação fala que você pode construir um RISC-V Big Endian,
as implementações, no geral, trabalham sempre com Little India. Se você tiver mais dúvida de processadores, o ARM também é Little India. O x86 também é Little India. Então, a maior parte dos processadores que a gente usa hoje em dia são Little India. Então, vai existir processador Big India, mas a gente não tem processadores Big India usando aqui, tá? Para todos os efeitos, a gente sempre usa esse modelo, tá bom? Ok? Então, a gente volta aqui. A gente vai escolher esta configuração, porque essa configuração é Little India. Essa daqui não vai ser usada no nosso código, tá bom? Se você tiver que escrever uma string, você vai pegar o H, vai escrever a primeira letra, você vai pegar o E, vai escrever nisso, na segunda letra, o L, e vai escrever o outro L de novo. Mas na hora de representar aqui, você tem que lembrar que o posição 3 está aqui. Tá vendo? Então é essa a ordem que a gente está fazendo. Tudo bem? E que implicações a gente tem nesse contexto? Bom, primeiro que se você vai ler o que você acabou de escrever, é irrelevante. Então assim, se você escreveu uma palavra na memória e vai ler, não importa se é Little India ou Big India, você vai escrever de um jeito e o seu processador é igual, ele vai ler do mesmo jeito que você escreveu. Então não é problema. Toda vez que você escreve o inteiro no mesmo programa e no mesmo processador, ele vai ler o inteiro do mesmo jeito que você escreveu. Ah, eu tenho o valor 1 Big India ou Little India. Não, o valor 1 é o valor 1. O valor 1 pode estar escrito na memória de um jeito diferente, mas ele continua sendo o valor 1. Tudo bem? Pensa que você está interpretando esse valor do mesmo jeito. Eu vou fazer um desenho para isso daqui a pouco. O RISC-V, então, ele é Little India por padrão. O grande problema é quando você for se comunicar com outros dispositivos Big India. Por exemplo, se você tiver que mandar alguma coisa pela rede, o formato da codificação do protocolo TCP/IP, que codifica os pacotes de rede, ele define que os cabeçalhos do TCP/IP têm que ser Big India. Por quê? Porque TCP/IP foi criado num computador Big India no início e quando eles tiveram que comunicar com outro, eles viraram e falaram, todo mundo era Big India, preciso comunicar com Big India. Se tem alguém Little India, se alguém vai ter que inverter as instruções. Bom, então vamos pegar aqui, eu vou pegar uma folha para a gente poder mostrar alguma dessas coisas. A gente vai notar diferenças, então, se eu pegar num programa em C e fizer uma variável A igual a 1. Se essa variável A estiver na posição 1000 de memória, o que vai acontecer? O que é a posição 1000 de memória para a variável A? Significa o seguinte, olha, eu tenho a posição 1000, a 1001, a 1002 e a 1003 da memória. Eu tenho 4 posições de memória porque eu preciso de 4 bytes. Mas o valor 1 só cabe em 1. Sim, mas a variável A é do tipo int. Então ela precisa de 4 bytes. E aí a dúvida é, se eu tiver um processador que é Little India, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui 0x01, 0x00, 0x00, 0x00. E pronto. É isso que eu vou ter na memória. Mas como é que eu sei que está desse jeito lá? Na verdade, na hora que você fez uma instrução de store desse cara para a memória, ele coloca automaticamente assim para você, e na hora que você faz uma instrução de load, ele vem automaticamente para você e você nunca precisaria saber dessa informação. Tá bom? Ok? Então, esse passa a ser o seu contexto. Agora, se eu tiver uma string, e a string pode ter um monte de bytes, vamos pensar assim na posição 2000. Na posição 2000 eu tenho uma string, então assim, eu vou ter aqui, olha, que é exatamente a string que a gente tinha feito antes, né? Tá vendo? Então eu tenho essa string aqui agora, aí tem uma característica que você pode pensar e tentar usar um pouco mais ou olhar um pouco o que está acontecendo. O que vai acontecer? Esses 4 aqui representam a primeira palavra e esse aqui representa a outra. E aí tem uma coisa interessante, né? Como nós estamos fazendo num processador Little India, fica até mais fácil. Se o processador fosse Big India, talvez a gente pudesse ter confusões de leitura, mas observa aqui, olha, quando você vai ler esse cara do ponto de vista de string, você vai na posição 2000, lembrando que a string em C termina com 0, né? Então assim, eu vou na posição 2000, esse cara é um 0? Não.
2001 é um 0? Não. 2002 é um 0? Não. 2003 é um 0? Não. 2004 é um 0? Não. 2005 é um 0? Não. 2006 é um 0? É, então acabou a string. Isso aqui vai funcionar em qualquer processador. A string está escrita desse jeito corretamente, tá bom? O que acontece? Se eu tiver um processador Little India, como está aqui, a gente vai ter exatamente aquela codificação que eu tinha falado, né? .word, e aí a gente tem o nosso 0x, 4c, 4c, 4, 5, 4, 8. Só para ficar claro aqui. E eu vou ter um outro Word, né? Que vai ser o nosso 0x, 00, 00, 21, 4F. Então aqui é um O, aqui é a exclamação, aqui é o 0, aqui é o 0. Tá? Então o que acontece? Se eu estivesse manipulando essa string, ok? Em assembly, eu tive que trazer essa string para a memória do processador, eu trouxe desse jeito. Se eu tivesse trazido num processador Big India, eu traria esse cara de uma forma diferente. E aí eu teria que me preocupar. Tá? Então o que você tem que fazer? Você tem que começar do menos significativo, porque você é Little India. E aí você leu todos os seus caracteres na ordem correta e achou o primeiro 0. Se esse cara fosse um Big India, ele seria 0x4, 8, 4, 5, 4c, 4c, 0x, 4f, 21, 0, 0, 0, 0. O que você teria que fazer de percurso? Você teria que fazer este percurso. Agora você nota a diferença. Observa que eu tive que olhar bytes diferentes dentro da string, e em especial nesse segundo, se eu começasse desse canto, como é o nosso código aqui, eu acharia que a minha string está menor, tá bom? Eu pegaria as letras invertidas. Ok, pessoal? Então, essa é a diferença de India que a gente tem. Existe sim um impacto, certo? Como a gente mencionou. Existem formatos de arquivos que são Big India ou Little India, então a gente precisa tomar esse devido cuidado, tá? Existem, às vezes, cabeçalhos de arquivo que são num formato ou de outro, e a gente precisa olhar esses caras de uma forma correta, tá bom? Mas, em linhas gerais, dentro do que você está fazendo, o que você escrever vai ser exatamente o que você vai ler. Falou, pessoal? Ok? Então, a gente fecha por aqui, tá bom? Até mais, então.